Fala, povo de Deus, povo querido, estou dando uma passada rápida aqui só para compartilhar a meditação que eu fiz agora pela manhã sobre a pregação de Jesus, sobre a principal característica dele pregando o Evangelho, sobre a humildade dele e a simplicidade dele em fazer uma ponte em relação às outras pessoas, alcançar o coração das pessoas de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda. E eu estava meditando no texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim, minha Bíblia está aberta em Evangelho de Marcos, tá? 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É interessante porque eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e eu estava pensando o seguinte, Jesus, apesar de ser quem era Jesus e quem é Jesus, a gente aprende com ele a humildade, a simplicidade, o como que ele conseguia fazer a ponte em relação ao coração das pessoas, e ele fazia isso com muita facilidade. Mas é interessante também que apesar de toda a simplicidade e também a simplicidade do conteúdo do Evangelho, ele é muito profundo. A pregação de Jesus Cristo é algo que a gente precisa meditar nos dias atuais. Às vezes a gente faz tanta coisa no ministério e na nossa vida e a gente se esquece que a pregação do Evangelho é aquilo que vai transformar a vida do indivíduo. Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus, né? Para todo aquele que crê. Então, o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. A pregação do Evangelho é a coisa mais importante que Jesus nos deixou. A pregação é a obra mais importante para se fazer no mundo nos dias atuais e como foi no passado. Hernandes Dias Lopes diz que nenhum trabalho pode ser mais primordial e mais urgente do que a pregação. A pregação é um instrumento usado por Deus para chamar os pecadores. É através da pregação que surge aquele convite, o chamado àquele que ouve a mensagem. É interessante, pensando no conteúdo da mensagem, é que aparentemente parece bem simples. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender-se é reconhecer uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, de que nós necessitamos, qualquer ser humano, da graça e da misericórdia de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação de Jesus, portanto, queridos, constitui-se no modelo para a pregação em todos os tempos. O que eu fiquei refletindo é o que a gente tem feito de tão diferente. Às vezes na pregação do Evangelho, seja no corpo a corpo, você é uma pessoa, você chamando alguém para tomar um café, para bater um papo, ou até as nossas pregações, em nossos púlpitos, eu fiquei pensando assim, a gente complica tanto, não é verdade? A gente insere tanta coisa na pregação do Evangelho. Talvez isso seja algo para a gente meditar. Eu queria concluir dizendo que a pregação mostra para a gente que Jesus começa o seu ministério com a pregação do Evangelho. Ele é conhecido como um pregador. A sua pregação, ela deve nos inspirar e também nos servir de modelo. Portanto, pense nisso. Que Deus abençoe sua vida e tente fazer uma ponte com o coração das pessoas. Tchau, tchau.